também agradecer aí o convite, a oportunidade, né, da gente estar aqui fazendo algumas reflexões, dar um abraço aí na professora Andréia, agradecer a excelente discussão, né, que sempre tem muito a nos oferecer, agradecer a Alzira Nunes, né, e o professor Maurício, que também é do nosso departamento, e dizer que a gente continua acreditando nesses processos, né, de discussão crítica e rica aí entre nós, para a gente poder ir compreendendo melhor a realidade, né? Eu acho que esse é o sentido e transformá-la, né? Vou trazer alguns dados que estão aí no campo de uma pesquisa que a gente está finalizando, né? Com um grupo aí que vai desde outras universidades até os movimentos, rede, né? Enfim, e que a gente se quis, né? A gente se perguntou qual ia ser o impacto, entendendo também que muitas outras pesquisas foram feitas, né? Inclusive essa que a professora Andréia cita, da SOF, que é uma organização de São Paulo. A gente queria entender qual o impacto, né, do Covid na vida das mulheres, né? E aí, isso porque a gente já vinha, eu coordeno uma rede Feminismo e Agroecologia do Nordeste, também faço parte do GT de Mulheres da ANA, da Articulação Nacional de Agroecologia, e uma das coisas que a gente vinha, né, recebendo eram diversos relatos de mulheres, né, rurais com uma situação de bastante, uma situação nova, né? E aí a gente recebia relatos do tipo que vinha desde a violência, né, nos seus territórios, mas também situações de perda de espaços, né, de comercialização, todo o ataque, né, o sucateamento às políticas públicas aí que a professora Andréia Buto trouxe, né, por exemplo, nos últimos anos, né, todo esse processo de fortalecimento desse campo produtivo, né, e de comercialização da agricultura familiar no que tange às políticas públicas, sobretudo o PA, PNAE, né, as próprias políticas de até, isso tudo tem sido duramente atacado e desmantelado, e isso já tem, né, reflexo para a agricultura familiar, né, a gente tem visto isso. A questão é que as mulheres, isso tem um impacto duplo, né, na vida das mulheres, porque a gente sabe que são as que têm, mesmo, né, com todo o esforço que foi feito nos últimos anos, os dados mostram ainda que as mulheres tinham muito menos acesso, tanto à TER quanto a esses programas, né, mesmo os projetos que tinham diferenciação no valor, tendo mulheres e tendo a produção agroecológica. Então, nesse contexto, a gente também estava finalizando uma pesquisa sobre as cadernetas agroecológicas, né, um projeto em parceria com o FIDA e o Programa Semear Internacional, que aconteceu em 7 estados da região Nordeste, pegando, né, o semiárido, e a gente se viu, assim, no meio da pesquisa com a pandemia, né, e aí também o projeto foi duramente, ele sentiu isso porque ele previa uma ação de animação e de monitoramento das equipes técnicas que não podiam mais ir a campo. E aí muitas mulheres começaram a mandar áudios para essas técnicas, né, que eu acho que o que a Andréia traz, né, em relação a uma problematização de uma TER qualificada, né, na perspectiva de entender que a agricultura familiar ela tem uma pluralidade de sujeitos que compõem essa agricultura familiar e que essa agricultura familiar ela também é reflexo de relações de poder que marcam, né, a sua forma de organização e de produção. Então, é isso que a gente vem falando, né, e querendo problematizar quando a gente fala que é uma TER para as mulheres, né, uma TER que reconheça essas desigualdades de gênero, que nos ajude a enfrentá-la, ela tem que partir também da compreensão de que a agricultura familiar ela é marcada por essas relações de poder, né. Então, as mulheres técnicas desses projetos, né, todos os projetos são projetos dos estados, de uma TER, do que a gente chama uma TER convencional, né, mas a gente tinha aí um conjunto de técnicas profundamente compromissadas, né, e que a gente chama dessa técnica militante,
que começou a levar o projeto como dava, Nunes. Então, era pelo WhatsApp, né, ligando, e aí começamos a receber muitas mensagens das mulheres dizendo, assim, mais do que estavam sentindo muita falta da presença das técnicas, né, e que estava muito difícil a vida nesse momento de pandemia, né? E que estava muito difícil por quê? Estava muito difícil por conta do impacto, né, da chegada da pandemia e de todo mundo em casa. Então, a questão do trabalho doméstico voltou, assim, com muita força, né? A questão da violência voltou com muita força e esse parece que se tornou um tema da sociedade, né? Mas é um tema que chega de forma muito distinta na vida das pessoas e das mulheres, sobretudo no que tange as questões de classe e raça, né? Então é nesse contexto que a gente se junta e fala, vamos fazer uma pesquisa pela internet mesmo, então juntamos aí um coletivo e fizemos uma pesquisa. Assim, gente, eu estou apresentando para vocês, assim, algo muito preliminar, tá? A gente fez uma sistematização agora para mandar para a SOCLA, para a Sociedade Latino-Americana de Agroecologia, junto com a Universidade de Buenos Aires, mas, assim, foi uma pesquisa que envolve, né, então, a Rede Feminismo e Agroecologia, o Núcleo Jurema, né, a Casa da Mulher do Nordeste, aqui de Pernambuco, o Polo da Borborema, a SPTA, na Paraíba, o núcleo o NEEPA, que é o Núcleo de Estudos, Experiências e Pesquisas em Agroecologia da UFC, o Centro de Estudo do Trabalho, o CETRA, do Ceará, o SPLA, do Ceará, o MAB, do Ceará, a Rede de Mulheres Negras do Maranhão, Coletivo de Mulheres da Região Metropolitana, também do Maranhão, o MIC-CB, o GT de Gênero e Ruralidades do Rio de Janeiro e o Instituto Pax, no Rio, né? E também a gente se juntou com o programa de pós-colonialidade, pensamento fronteiriço e transfronteiriço da Universidade de Buenos Aires, né? E aí, nesse coletivo, a gente construiu esse instrumento. A gente conseguiu atingir 1.553 mulheres, tá? A gente teve aí 21% apenas de mulheres rurais participando, e aí eu já destaco também toda essa questão, essa estrutura bastante desigual, né, no que tange o acesso à internet. Eu acho que tem várias coisas que nos ajudam a pensar, inclusive não só o acesso à internet, mas o conhecimento também dessas ferramentas, né? A gente vem refletindo sobre isso, que para as rurais isso é uma questão, né, a mais, e para muitas urbanas da periferia também, a gente teve aí 21% de resposta das rurais, porque a gente, no final, fez uma força-tarefa de ligar para muitas lideranças, né, de fazer essa mobilização no que a gente chama do tete-a-tete, né, de ir ligando e animando. Muitas estudantes foram respondendo pelas mulheres que elas tinham muita dificuldade, né, no preenchimento. A gente fez um processo de não tinha nenhuma questão que fosse pré-requisito para outra, a gente viu que isso era um problema, porque no primeiro exercício que a gente fez, a gente colocou algumas questões que eram condicionantes para a resposta da outra, né? E aí a gente viu que isso dava muita dificuldade no preenchimento. Então, assim, tem algumas reflexões metodológicas que a gente tem que fazer, né, para entender por que a gente chegou muito rapidamente a esses números. Uma outra coisa interessante é que a gente atingiu um número expressivo de mulheres de classe média, né? E a gente pensava que a gente ia atingir mulheres mais da periferia, sobretudo porque essas organizações, elas trabalham, né, com agricultura urbana, enfim, e também com o rural, e a gente viu que no primeiro momento, assim, na primeira semana, a gente teve quase 400 questionários respondidos, quando a gente foi olhar, maioritariamente eram mulheres de classe média, né? Então, a gente entende que tem que fazer uma reflexão também sobre o instrumento. Mas, bom, foram 1.553 mulheres, né, que responderam. Sim, gente, eu fiz um recorte, tá, para a gente pensar, porque eu também quero apresentar outras
entrecruzar isso com outras pesquisas que a gente também está finalizando, né? Bom, quando a gente pergunta sobre a questão da renda, né, aí eu botei do lado esquerdo, né, os dados gerais e do lado direito só para as rurais, tá? Então, a pergunta era como o coronavírus impactou sua fonte de renda e trabalho na família, né? Os dados gerais, né, mostram que 54% das mulheres dizem, né, que, bom, meu marido perdeu o emprego, ou outro membro da família perdeu o trabalho, ou deixou de trabalhar, enfim. Eu perdi o meu trabalho, 20% das mulheres. Nas rurais, né, isso é interessante porque 49% diz que está tudo do mesmo jeito, né? Então, assim, por enquanto, né, não houve um impacto no que a gente pensa do que seja trabalho. Por quê? Porque a gente está falando de um outro trabalho, né? E eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer aqui. Que trabalho é que a gente está falando, né? Quando a gente está tratando do rural. E aí, quando a gente pergunta sobre a produção, que é o próximo slide, né? E a gente pergunta se você é uma mulher rural, agricultora, indígena, enfim, você continua produzindo? 79% delas disseram que sim, né? 21% diz que não. A próxima pergunta foi: você está comercializando sua produção? Né? 29% diz que sim, 20% diz que não, 10% diz que não está produzindo nada, né? E 41% afirma que produz apenas para o autoconsumo. Né? Eu acho que isso é significativo, por exemplo, pensando no que a Andrea fala, né? Quem é que produz os alimentos, né? E quais são essas racionalidades distintas no que tange à produção de alimentos dentro da agricultura familiar, né? Eu acho que essa é uma questão importante, sobretudo para a gente pensar até, né? Porque a gente não está falando só de uma alimentação para o autoconsumo, né? A gente está falando de que parte significativa do trabalho das mulheres se destina à produção para o autoconsumo, né? E que quando essa produção para o autoconsumo ela não é valorizada, ou ela não é reconhecida, né? O trabalho das mulheres também não é valorizado e não é reconhecido, né? Então, fazer uma reflexão não só sobre a importância do autoconsumo para a segurança alimentar, mas o reconhecimento desse trabalho para a gente questionar as relações de poder, sobretudo no que tange a invisibilidade e o não reconhecimento das mulheres como trabalhadoras, né? E o próximo slide, bom, aí, né, a gente pergunta, então, quais são os espaços de comercialização para essas que continuam comercializando? 50% das mulheres, né, dizem, e isso também na pesquisa das cadernetas também mostra isso, né? 50% das mulheres comercializam ou na comunidade, ou na porta a porta, ou em casa, né? Isso para a gente ajuda a gente a refletir. Bom, primeiro, os espaços de comercialização prioritário das mulheres, né, são os menos estruturados, né? São esses espaços mais informais em que elas necessitam de menos de uma condição, né, menos complexa para acessar esses espaços. Na pesquisa das cadernetas, Maurício, 100% das mulheres comercializa na comunidade ou no porta a porta, tá? Aí a gente vai vendo que elas combinam distintas formas de acesso a mercados. E uma das coisas que a gente também discutiu é que quanto mais acesso a mercados elas têm, maior a sua renda. Isso parece óbvio, né? Claro, se eu tenho mais espaço de comercialização, maior eu vou ter, mais renda eu vou ter. Só que a capacidade delas acessarem ou não os espaços de comercialização passa também por uma leitura de qual é a condição que essas mulheres têm, tanto social, econômica e política, de acessarem diversos espaços de comercialização. Então, um outro dado que mostra, a pesquisa mostrou, é que quanto mais filhos com menos de 10 anos essas mulheres têm, menor é a sua renda.
né? Então a gente pensa assim, é muito ruim ter filho, né? Pode ser uma primeira leitura. A gente diz assim, não é que é ruim ter filho, é ruim ter filho quando é só a mulher que assume esse trabalho doméstico, né? Então o peso do trabalho doméstico, o peso da não divisão justa do trabalho, faz com que essas mulheres estejam mais empobrecidas, né? E é isso que a Andréia falou, né? Assim, não é só você qual é a renda, por que os homens têm mais renda, né? Então, qual é o acesso à renda que as mulheres têm, qual é o acesso à renda que os homens têm, né? Então, os dados aí mostram que quem continua comercializando, que são muito poucas, comercializam na sua comunidade. Bom, quando a gente perguntou sobre a fome, que é o próximo slide, né, que é sobre a alimentação durante o isolamento social, esse foi um tema que nos vídeos, a gente recebeu também muitos vídeos, né, depoimentos também. Uma das outras formas de colher esses dados foi abrir para as mulheres mandarem ou áudios ou depoimentos, tá? E aí, muitos vídeos, as mulheres falavam de ter menos alimentos. Eu acho que tem uma coisa, assim, que a gente vem discutindo, isso não é uma novidade, né? Imagina, o José de Castro, né, já tinha um livro, acho que foi relançado em 99, que era Fome, um tema proibido, é que, de fato, a fome é um tema proibido. Né, assim, a gente não consegue tratar disso, as pessoas elas não conseguem falar, né, que elas estão passando fome, elas não conseguem, esse é um tema espinhoso, é um tema difícil de tratar. Eu tive agora não, no fim do ano passado, a gente teve fazendo uma sistematização de experiência no Piauí, que foi numa comunidade de mandiocultoras na Serra do Inácio, que é no município de Nova Betânia. Acho que a Andréia deve conhecer, porque esse município ele ficou ele é emblemático, porque ele era um dos municípios que tinha o menor IDH do Brasil e aonde o Fome Zero foi um dos primeiros municípios que o Fome Zero foi implementado, né? Então, assim, existia aí toda uma caracterização para que o Fome Zero chegasse lá, mas quando a gente chega para falar, ninguém fala da fome, né? Assim, e aí você chega na comunidade, essa comunidade se chama Serra do Inácio, ela fica a 23 quilômetros do município de Nova Betânia, e elas produzem só mandioca, tá? Elas produzem só a mandioca para farinha, para goma, para os derivados. Então, assim, é um município que tem uma terra que se qualificou no campo da mandiocultura. Eu estou falando de uma região que, de um lado, é Piauí, do outro lado é o Ceará e Pernambuco, é aquela tríplice fronteira ali, e que toda a rede de comercialização, né, passa pela farinha. Né? Então, elas são a ponta da comercialização. Elas vendem a farinha mais barata, que vai depois para o Ceará, que vai depois para o Piauí. E aí, quando a gente foi fazer uma discussão e a sistematização, o tema era sobre agroecologia e a ISAM, era emblemático, porque elas não conseguiam pensar sobre isso, né? Fazer essa discussão sobre o que é a fome, o que é o acesso a alimentos, né? E quando a gente começou a ir para os quintais dessas mulheres, foi que a gente via uma mínima diversidade produtiva, né? Que aí eu acho que tem um outro elemento que vai ajudar a gente a olhar esse trabalho da agricultura familiar, né? Que é a gente, a partir de uma terra qualificada, desenvolver outras escalas de análise do que seja o agroecossistema ou a unidade produtiva. Né? Então, assim, quando a gente perguntou, né, para as mulheres, a alimentação durante o isolamento social, a alimentação de sua família melhorou ou piorou, né? A maioria diz que nada mudou, apenas 18% diz que piorou e 20% diz que melhorou. Isso para a gente foi bem surpreendente, né? Quando a gente pergunta se conhece alguma família que esteja passando fome nesse momento, 40% diz que conhece, né? Então, a gente fica... Esses são números que a gente tem que refletir sobre ele, né? Eu não piorei a minha família, mas eu conheço alguém que está passando fome, né? E eu conheço alguém a 40%, é quase
a metade das mulheres, né? Inácio está aqui dizendo que está com fome. Bom, quando a gente foi olhar, né, sobre a alimentação das mulheres, né, das famílias, a gente perguntou, né, a alimentação da sua família melhorou ou piorou, né? 61% diz que nada mudou, isso das rurais, tá certo, gente? Aquele dado foi geral, o anterior. 18% diz que, desculpa, né? 61% diz que nada mudou, 21% diz que piorou. E quando a gente pergunta se conhece alguma família, né, os mesmos 40% diz que sim, que conhece alguma família que tem que a alimentação piorou. E aí a gente traz a questão da violência, né, porque eu acho que quando a gente está falando de pobreza, quando a gente está falando, né, de situação, né, de vulnerabilidade, acho que a Andréia já trouxe isso, né, olhar a pobreza nessa questão multidimensional, a gente também está falando de violência, né, e a violência é uma das expressões, né, dessa desigualdade. Então, quando a gente perguntou, né, a percepção dessas mulheres, né, esses são os dados gerais, né, pela sua experiência, a violência doméstica aumentou durante o isolamento, né? Quase 78% diz que sim, né? Que aumentou. Durante o período de isolamento, e quando a gente pergunta se essa mulher sofreu alguma violência, né? Não, a maioria delas diz que não, mas elas têm uma percepção de que a violência aumentou, né? Por quê? Porque esse é um outro tema espinhoso, né? A gente é muito difícil, e sobretudo para as mulheres, admitir, compreender esse processo. Quando ela chega na violência física, ela é fácil, né? Mas a gente está falando de uma violência aí que aparenta de diversas formas, até no acesso desigual à alimentação, né? Bom, quando a gente pergunta, né, se elas conhecem alguma mulher que sofreu violência, né, a gente vai ver que 23% diz que conhece, 13%, 14% diz que talvez conheça, né, e 63% diz que não. Quando a gente pergunta para essas mulheres se elas têm onde denunciar, 60% diz que sim, que tem onde denunciar. Isso são os dados gerais, tá? Quando a gente vai para as rurais, né, esses dados diferem, né, bastante. A gente, então, olha, por exemplo, pela sua experiência, a violência doméstica aumentou, 82% diz que sim, né? Se ela sofreu algum tipo de violência, a maioria diz que não sofreu, 8% diz que sim, sofreu, sim, e realizei a denúncia apenas 1%, né? E aí a gente vai entender por quê. Porque quando a gente perguntou lá, né, se essas mulheres têm onde denunciar a violência doméstica, 60% delas diz que não tem onde denunciar, né? E quando a gente perguntou se elas conhecem, né, alguém que sofreu violência doméstica, 33% diz que sim, 10% diz que talvez conheça, 57% diz que não, né? Então, isso ajuda a gente a refletir que, de fato, a violência, né, entre as rurais, ela é maior, né? Isso são dados de outras pesquisas, né? E que a gente, de fato, a estrutura protetiva do Estado, no que tange, pelo menos, o acesso a uma delegacia ou algum equipamento, né, isso para as rurais é muito diferente, né. Então, assim, isso foi alguns dados que eu consegui trazer aqui para a gente pensar juntos, tá? Eu queria trazer para vocês outros elementos, né, que é a pesquisa das cadernetas agroecológicas, que a gente está finalizando agora, mas só para colaborar com esse debate, né, do que é, por exemplo, o impacto da não divisão justa do trabalho doméstico, né, para as mulheres rurais. A pesquisa das cadernetas, se eu aqui abrir, a gente está finalizando ela agora, né?
a gente fez essa pesquisa. Eu acho que uma outra coisa interessante também que a Andrea trouxe, que eu quero reforçar aqui, é que quando a gente está falando de mulheres rurais, gente, a gente está falando de uma diversidade de mulheres, né? A gente está falando, então, de mulheres que guardam características, né, particulares na sua relação com a terra, com a natureza, seus modos de vida, enfim, né, de produção e de reprodução, mas que tem, então, assim, tanto olhar a agricultura familiar como um bloco uníssono, mas é um erro, como olhar para as mulheres rurais achando que são todas iguais, né? Então, a gente está falando de agricultoras familiares, mas a gente está falando de pescadoras, ribeirinhas, extrativistas, fundo de pasto, quebradeira de coco, né? Mangabeiras, indígenas, quilombolas. Então, a gente está aí falando que são mulheres que têm uma diversidade, uma complexidade muito grande, mas que também estão sob o manto, né, da opressão patriarcal e capitalista, né? E aí é importante a gente fazer essa reflexão, né, sobretudo para pensar no campo da segurança alimentar e de uma terra qualificada, né? A gente finalizou, foram 879 mulheres participantes, né, da pesquisa. A gente teve 111 municípios envolvidos, né, em todo o semiárido brasileiro, em 7 estados do Nordeste do Brasil. Dessas mulheres, né, 60% delas, 60% são casadas, 16% estão em união estável, né? 88% delas têm filhos, são mães, né? E 88% também tem até 5 filhos, né? O que a gente chama, elas têm diminuiu muito, né? A taxa de filhos entre as mulheres rurais. Em relação ao acesso à terra, né? Parte significativa dessas mulheres, apenas 18%, Andréia, dessas mulheres possuem a documentação em seu nome, né? Isso para a gente é muito forte ainda, né? Porque a gente está falando também de pobreza, enfim. Quando a gente perguntou para elas sobre a percepção do trabalho delas, né? 81% das agricultoras declarou não trabalhar fora de casa, né? E aí eu acho que esses são elementos que ajudam a gente a pensar o papel de uma terra, né? Assim, em que medida o tema do trabalho doméstico, do trabalho de cuidados, né? Do trabalho produtivo e reprodutivo, ele é um tema para a terra, né? Eu acho que a gente conseguiu avançar muito nos últimos anos, né? Sobretudo em conseguir pautar até, né, a partir dessas demandas específicas das mulheres e das juventudes, mas ainda, né, temos muito que avançar. Eu estou falando dessas mulheres, e aí é importante que se reflita, né, são mulheres que estão recebendo a terra. Eu não estou falando, não foi uma pesquisa, né, que a gente trabalhou com mulheres rurais, são mulheres que estão sendo atendidas por algum programa, algum projeto de ATER, né? E todas, algumas são atendidas por ONGs, outras por uma ATER estatal, mas todas estão no campo de acesso a políticas, né, de ATER. Então, acho que esse dado, né, mostra para a gente ainda uma dificuldade da separação entre esses diversos trabalhos, né, que as mulheres desenvolvem, sobretudo, né, na lógica da agricultura familiar, e uma outra coisa é o não reconhecimento da importância, né, desses diferentes trabalhos desenvolvidos pelas mulheres, né, o que contribui para a manutenção desse sistema de opressão, né. Então, eu acho que o não reconhecimento, né, de que o trabalho delas também é produtivo, passa pela lógica de uma sociedade em que divide esses trabalhos e hierarquiza e não valoriza, né? Desvaloriza. Quando a gente foi perguntar
quem era o responsável, o principal responsável pelo trabalho doméstico, né? 85% das mulheres são as principais responsáveis pelo trabalho doméstico, seguidas de 7%, que é alguma outra mulher da família, então isso dá 92%, e em apenas 2% os homens também contribuem para o trabalho doméstico, né? E por que esse é um dado importante para a gente, né? Porque o que significa no campo produtivo e do reconhecimento das mulheres como produtoras, né, de alimentos, de garantidoras da segurança alimentar, de guardiães da sociobiodiversidade, a sobrecarga do trabalho doméstico, né? Assim, estudos mostram que a sobrecarga do trabalho doméstico, ela impacta emocionalmente, psicologicamente, ela esbarra na autoestima das mulheres, né? Mas ela também é um dos grandes impeditivos do acesso das mulheres a outras políticas públicas, à participação política, aos projetos, né? Então, pensar, né, que nesse campo aí dessas mulheres, e aí eu chamo a atenção de novo, nós não estamos falando de quaisquer mulheres, né? Nós estamos falando de mulheres que já estão sendo atendidas por projetos de ATER, né? Quando a gente foi entrecruzar, Nunes, o valor médio da produção, né, das agricultoras, de acordo com a existência de filhos e idade de filhos, isso também para a gente foi muito significativo, porque as mulheres que não têm filhos, elas chegam a ter uma renda mensal de até R$520, né? E as mulheres que têm filhos menores de 10 anos, a renda mensal delas vai para R$277. Quando a gente está falando de renda aqui na pesquisa das cadernetas, a gente está levando em consideração toda a produção, autoconsumo, comercialização, troca e doação. Eu acho que uma outra coisa que também os dados também das cadernetas trazem para a gente, né, pensar que 70% da produção protagonizada pelas mulheres na nossa pesquisa é voltada para o autoconsumo, tá? Isso, para a gente pode fazer várias reflexões sobre isso, né? Assim, desde a economia feminista, né, e desde essa discussão toda que embasa, né, a pesquisa das cadernetas, a gente começa a refletir primeiro. Existem racionalidades distintas, né, no que tange à produção de alimentos. Assim, as mulheres elas estão intimamente relacionadas aos trabalhos de cuidado e da reprodução da vida, né? Essa é uma condição que tem que ser valorizada, tem que ser reconhecida como trabalho, né? Mas ela tem um papel fundamental na segurança alimentar, né? Quando a gente fala que as mulheres elas são guardiãs da sociobiodiversidade, né? E para ilustrar isso, por exemplo, a gente na pesquisa agora, a gente encontrou uma variedade impressionante de alimentos, né? Na criação animal, a gente encontrou 7 variedades de peixe, 3 tipos de camarão, 4 tipos de ovos de codorna, galinha, pata e perua, 8 tipos de leite, né, incluindo e derivados, 4 tipos de mel de caju, mel de cana, mel de jurubeba, mel de uruçu. A gente encontrou 29 tipos de feijão, né, e 7 variedades de fava. A gente encontrou 3 tipos de gergelim, ervilha, lentilha, enfim. Frutas, ela é o majoritário, né, assim, no semiárido brasileiro. Então, a gente encontrou 13 tipos de banana, 4 tipos de limão, 5 tipos de manga, 6 tipos de maracujá, 2 tipos de... Foram identificadas 53 frutas, né? No total das cadernetas, Nunes, a gente encontrou 1.228 produtos, tá? Mas, né, desses produtos, majoritariamente são produtos in natura, né, ou que são produtos vegetais, tá certo? Esses são produtos que têm um menor valor agregado para o mercado, né,
E quando a gente vai olhar os produtos que são destinados para a comercialização, os produtos destinados à comercialização, eles são os produtos processados, na sua maioria, tá? Ou minimamente processados. Quando a gente está falando de processados para agricultura familiar, são os minimamente processados, né? É o bolo, é o biscoito, é o sequilho, né? E aí, só para finalizar, que o tema eu acho que chama, né? Dos produtos, os principais produtos encontrados na pesquisa das cadernetas, eles geram diversos subprodutos, né, que são fundamentais para o reconhecimento do trabalho das mulheres, né? Então, por exemplo, a mandioca gera 11 subprodutos, né? A puba, a goma de tapioca, bolinho, purê de macaxeira, farinha de mandioca, sorvete de macaxeira, beiju, seco e recheado, biscoito de polvilho, pão de macaxeira e brevidade. O milho, são 10 subprodutos, pamonha, pipoca, polenta, cuscuz, xerém, o milho, munguzá, pão de milho, sequilho, polpas, aí, enfim, a gente encontrou diversas polpas, né? Bolos, óleos. Então, assim, eu queria trazer para a gente, né, poder pensar o papel, né, das mulheres para a produção de alimentos, o papel das mulheres para a segurança alimentar, mas também o papel da terra no que tange o enfrentamento, né, dessas desigualdades. Eu acho que pensar isso agora em tempo de Covid, a gente sofre 2 pandemias, né, no Brasil, eu penso assim, a gente tem uma pandemia política e uma pandemia aí sanitária, e a gente, né, está sendo duramente atacadas aí por isso, e a agricultura familiar, todo mundo sabe, né, que ela é o sujeito da vez aí, no que se refere à invisibilidade, né, e, enfim, a todos os ataques desse desgoverno, né.